vaqueiro não nasceu pra viver nascido. Alô? Alô? Aqui. Não ficou bom. Assim, tá melhor, né? Shalom para você que nos acompanha e muito obrigado pela sua audiência. Se você é a primeira vez que está aqui vendo esse vídeo, né, também agradeço pela sua audiência e peço para você encorajar, dando encorajamento para você, perdão, para fazer um share aí nos seus stories dos social medias, daquele verde, do azul e do rosa, né? Tiver um roxinho também faz, né? E para começar o vídeo, eu vou trazer para fortalecer você o Salmo 40. O Salmo 40 é bem interessante. Ele é um pouco longo. Eu vou ler o primeiro verso, que aí encorajo você a ler o restante, tá bom? Salmo 40 diz assim: Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E ele fala aí sobre quem escreveu os Salmos foi Salomão, né? Então ele fala a respeito de dando encorajamento que a paciência, então ele diz, já começa, né? Esperei com paciência, e algo que a gente costuma não ter paciência e muito menos para esperar, que a gente quer as coisas assim. Vou abrir um business. Hoje mesmo tivemos uma consulta, isso tem, fala até para você, tivemos a seguinte consulta, o pessoal, o rapaz teve uma ideia, de um business, ele já faz outro business, né? E ele falou, olha, estou com esta ideia. E ele começou a falar, o quê? Que ideia que é? Olha, assim, assim. Então ele contou a história lá, né? E eu coloco assim, a primeira coisa que eu vou colocar para você, e para você que está aí me ouvindo agora, né? É tomar uma decisão corajosa. Então já vou até pegar o livro Decisão Corajosa lá no Amazon, tá? Ou no Barnes Noble. Tomar a decisão corajosa de entender que mesmo que esteja fazendo um business online, um serviço online, uma ideia online, ou seja, um trabalho que vai funcionar através do ambiente online. E qual é o ambiente online? Através de uma base própria, que é um website, e através de apps, né? Ou conectado, ou só um app, ou só, né? Tem que ter as duas situações. E app se faz para Android e para o Apple Store, né? Para iOS.
além de ser Android, tem que ser compatível com versões do Android. Além de ser iOS, tem que ser compatível com algumas versões do iOS. O iOS está na versão 18, o Android está na versão 15, acho. Acho que é isso, a última versão. 14 ou 15. Já perde a conta, tem que olhar. Mas ele também tem que funcionar lá na 12. Por quê? Porque tem gente, se você quer o público, você não vai impedir da pessoa que tem um telefone um pouco mais antigo, dele não acessar. Então, você tem um negócio online da mesma forma que um negócio físico, precisa de gente comprando. E não é porque é online que não vai ter custo. Não tem custo de loja, não tem custo de energia, não tem custo de funcionário, né, que fique na loja, não tem custo de aluguel. Então, elimina-se vários tipos de custo, mas tem outros. Você tem um software, né, o app, o website, o sistema que está instalado, ele é um software, ele tem que ser cuidado, então isso tem uma despesa mensal. As lojas online, nas lojas de app, tem despesa também. Então, a pessoa que vai cuidar tem que pagar para a pessoa que vai cuidar. Então, eu falo bem assim. Não é pagar para fazer e pronto, já resolveu tudo. Não. Então, você está começando um negócio. E outra coisa é que não é porque está online, está no ar, está pronto, as pessoas vão cair assim de paraquedas ali dentro. Então, é preciso criar uma estratégia, e a estratégia de atrair, né? Já estou até conversando com você para você entender o funcionamento de serviços online. Os serviços online que a gente deseja é que a pessoa entra, compra e fica pagando. Óbvio, né? O que vai fazer? Então, ele teve uma ideia. Posso falar, evidentemente que eu não posso falar aqui, né? Mas ele teve uma ideia e falei, olha, então, se a questão de, olha, o sistema não está funcionando. Eu falo isso porque eu já ouvi muito disso. O funcionando para nós que trabalhamos na área é não abre, não executa, não cobra, não salva, não cadastra. Isso é não está funcionando. Aí a gente testa, não, está tudo funcionando, tá, foi entregue e ainda está funcionando. Talvez durante a primeira fase, ainda porque são várias fases, a primeira é de ajuste. Então, probleminha aqui, tá? Não, está funcionando. Não, não está vindo ninguém. Então, isso não quer dizer que está funcionando. Então, é preciso fazer um trabalho de atração, de convidar gratuitamente. Tem que chamar o povo gratuitamente. Você paga para ter o TikTok? Não. Por quê? Porque é gratuitamente, depois vende pagamente. Primeiro entra, para depois oferecer para pagar. Ah, então é assim. Então, e tem vários casos de frustração, até fica frustrado com a gente, porque não tem cliente, eu não sei se eu vou pagar. Ué, você muda para uma casa e, ó, não sei se eu vou pagar, não sei se eu estou trabalhando, ainda não estou trabalhando direito. Não tem uma coisa com a outra, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, um bis online não pode ter uma ideia maravilhosa, só que existe custo para colocar isso funcionando. E quem é que vai fazer? Alguém vai desenvolver. E tem 3, 4 caminhos para começar. Evidentemente que se começa pouquinho, porque também tem que aprender a conduzir o business, o tipo de business. Então, você precisa montar um plano de negócio para a gente entender qual é a do seu business, né? Olha, hoje eu trouxe um chazinho aqui de nem lembro o que é isso aqui. Ginger com limão. Lime and ginger. E sem açúcar, porque a vida já é muito doce. Vai pôr açúcar,
mela, né? Então eu não gosto de açúcar, tá? E aí, então tem que fazer, além, pronto, tá tudo pronto. É como fazer um carro, não, vou fazer entrega, eu vou fabricar um carro, fabricou. O carro não vai sair, né? Vamos fazer de conta, né? Que não existe ainda. Não vai sair sozinho pegando cliente, não, atraindo cliente, não. Então tem que fazer o trabalho de marketing, tem que fazer o trabalho suado de atrair pessoas, e tá, 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 tá. Ver o que acontece no cadastramento, ver se tudo está indo dentro dos compliance. Não podemos esquecer que estamos nos Estados Unidos da América do Norte, que existem regras, existem leis, existe compliance para seguir qualquer business, mesmo que seja online. Não é botar o site no ar, não tem endereço, não tem telefone, não tem nada. O site está lindo, ele funciona, maravilhoso. Mas a empresa que está atrás daquilo, quem é que está atrás daquilo? Vou pôr o nome lá, vou colocar telefone, vou colocar e-mail. Para quem? Porque scammer tá assim hoje, mas tá pegando aqui, né? O scammer tá assim. Então, um business sério tem que estar dentro do complexo. Entendeu? Então, assim, eu vou fazer um business de cleaning service, estou dentro e já há algum tempo tive uma ideia com o cleaning service de criar clientes recorrentes para, vamos criar um cenário aqui, para alguma coisa, não só pagar a limpeza, recorrente na limpeza, de ir lá e limpar, mas recorrente de alguma coisa, não importa. Todos os sistemas armazenam dados, armazenam informações, armazena. Esse negócio de armazenar tem que ter cuidado para não tomar um processo, porque o seu sonho pode afundar por causa de uma bobagem, entendeu? Problema com cartão, problema com pagamento, problema com e-mail e uma série de coisas, como tem, né? Então, além de colocar no ar, e já vou falando que a Apple é enjoada para fazer app. Não é, vai lá, faz, envolve, pronto, está no ar. Não, demora, porque até que entra no compliance e a revisa e vai, revisa, às vezes leva um ano para colocar no ar. E vai, revisa e acerta, espera o ok, aí tem outra coisa, vai de novo, aí tem que abrir a conta, aí tem que pagar lá para eles todo ano, aí tem que renovar, aí tem que... Blá, blá, blá. Android é um pouco menos, mas também tem problema. Se dá pane, eles tiram do ar na hora. Corta, aí você tem que ir lá arrumar, recebe mesmo. Então alguém tem que cuidar disso. Se largar, bom, uma hora para. E aí os clientes que estão lá dentro pagando para ter um negócio, o que vai acontecer? Vão começar a pedir o dinheiro de volta, né? Até tem um filme bem interessante de um sujeito que você está vendo que toda hora eu fico com óculos, o óculos vai caindo, né? Aí ele inventou um negocinho de colocar aqui no óculos e apoiar aqui no nariz. Uma pecinha, aí põe aqui, aí ficava um arco assim, né? Vendeu milhões, ficou milionário, bilionário, vendeu. Aí começou o problema. As pessoas estavam ficando estrábicas, porque se você coloca alguma coisa aqui, isso chama a atenção do seu olho, você fica querendo olhar aqui. Aí no filme, ficção, né? Aí mostra que devido ao aparelhinho, né, a incidência de estrabismo estava muito alta. Começou as pessoas fazendo né? Quer dizer, o aparelho custava $1, um pouquinho assim, né? $1, e as ações eram de milhões. E aí? Quebrou o business. Perdeu tudo que o cara tinha, os carros, tudo. Então, business é business, né? As pessoas não querem. Aqui na América não é por causa de $1 que a pessoa vai deixar de lado. Não. Não é pelo valor, é pelo que é, né? É pela situação. Então, não vai esquecer, tá? Dá uma colaboração aqui pra gente. Todo business é preciso levar a sério. Vou deixar de ser house cleaner. Vou deixar de ser helper. Helper, não é help. Deixar de ser help. Help é ajuda, helper
seria ajudadora, né? Ajudante, tá? Um substantivo, ou ajudante. Não é o verbo ajudar, é um substantivo. Aí vai. Precisa ter direção. Você já apresentou o seu projeto para o Eterno? Pegou o projeto, já apresentou o Eterno? Então faça isso. Apresente para ter direção. Hoje eu vou falar de uma comunicação. Hoje eu ouvi, olha, eu tenho isso aqui isso aqui impresso tem uns quantos anos? Deve ter uns 15 anos isso aqui, esse papel. Ele ficava na porta de um cabinet lá que a gente tem, né? E aí eu tirei ele para colocar um outro. Olha só. Ele é uma sequência. Isso porque era maior, eu dei uma sintetizada para caber exatamente nessa folha. Ele é uma sequência de coisas que how the customer explain. Aqui, como que o cliente explicou o que ele queria. No segundo, how the project leader understood. Como que o seu líder de projeto entendeu. Terceiro aqui, como o analista de design entendeu, desenhou ele, né? Como que o analista desenhou aqui agora? Não, aqui. Como o programador escreveu? Como é que o programador escreveu? Então o sujeito contou uma história para mim. Ah, olha, eu vou fazer isso, ele tem o cliente, ele vai. Aí tem o processo. Então, como é que o programador desenhou? Estamos aqui, ó. Como que o cliente explicou. Pode ver que é semelhante, mas não é igual. Tem uma diferença aqui. Pode procurar que você vai encontrar a diferença. Ele é muito igual, muito parecido, mas não é, ele é diferente. E aqui, como o consultante de negócios, aqui, como o consultante de negócios entendeu também. Olha a diferença do que o cliente explicou, o consultante de negócio fez. Descreveu. Aqui, nesse aqui, o azul aqui. Agora a gente desce para cá. Como o projeto foi documentado? Olha só que interessante. Como é que foi documentado? Como é que foi instalado pelas... Olha aí, presta atenção, que aqui é que o cliente explicou, hein? Como é que ele foi instalado? E aqui? Como é que o cliente foi cobrado? Então ele teve explicou isso, foi cobrado por isso, né? Ou seja, algo que ele imaginou simples custou caríssimo, né? E aqui no penúltimo, o suporte. Olha como é o suporte, né? E aqui por último, o que o cliente realmente precisava. Nem ele explicou direito. Então isso aqui é comunicação. É uma ilustração muito antiga, vou tomar um chazinho, que fala de comunicação no trabalho. A comunicação é essencial. Por isso que tem que ter treinamento, afinação, reuniões diárias. Não é catar as meninas, enfiar no carro e levar. Então, agora você vai no outro endereço, vai no outro endereço. Ou catar a pinhãozada, pegar, enfiar na van e largar lá na obra. Né? Aí o cara... Não vou dar, a gente sabe muita história, não sei se eu consigo contar aqui. Comunicação. Escutei a seguinte história hoje. Até foi um vídeo que era para ser engraçado, né? Falei, aí escrevi no comentário. Seria cômico se não fosse trágico. A pessoa do trabalho de cleaning, o dono, né? Dono, não sei quem é. Então coloca a pessoa lá num local, num endereço e
casca fora, vai fazer as outras coisas e quando termina, você vai nesse endereço aqui. Não sei se ela aperta, vai a pé, não sei detalhe, mas ela tinha que ir no endereço, no próximo endereço, que era um business, um small office. Aí ela vai lá no small office e manda mensagem. Aqui já está fechado. Aí ela recebe uma resposta da mensagem. Parabéns, eu sabia que eu podia contar com você. A moral, a história, a pessoa contando. Ah, eu fui lá e aí mandei esta mensagem. Ela me mandou um parabéns, porque eu tenho certeza que eu podia contar com você. Aqui já está fechado. Então, ela informou que o office já tinha fechado, não tinha ninguém mais lá. Closed, né? Fechado de horário. A, 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 a dona do business, né? Entendeu que ela foi, olha só, que ela foi lá, limpou tudo e mandou o recado. Aqui já está fechado. Esse já está fechado, ela já estava executado o trabalho e já tinha acabado. Aí a situação da moça foi que ela disse: e agora? Como que eu vou explicar para ela que esse fechado não era os trabalhos feito, era que o bis estava fechado. Então, o que acontece? Comunicação. A comunicação é importantíssima e tem que treinar. Acontece que você tem um business, então eu vou deixar de ser helper, vai ter um business, então você tem que treinar do jeito que você quer que as coisas aconteçam. Ah, ela sabe, você sabe limpar sua casa? Sei, pronto, já está treinado. Sorry, né? É claro que muita gente faz assim, vai chama a gente para e hoje está tá, tá bem bacana hoje, né? Com a escassez de mão de obra. Tá bem bacana, tá bem bom, né? Na construção também, tá bem bom. Então você tem um business, você tem que saber administrar estas situações. E agora? O cliente não vai chegar no dia seguinte, vai estar sujo. E ele esperava estar limpo. O que você faria numa situação dessa? Você, tanto a pessoa que iria limpar, o que você faria? Na minha opinião, teria que ir lá, vai de manhã cedo lá, ué, olha, me comuniquei mal e aí me estrepei, né? Então, eu cheguei aqui, já está fechado, então eu vou limpar. Posso limpar agora? O povo vai falar assim, mas agora... Não, eu faço. Aí você vai ter que... Alguma coisa vai acontecer ali, né? Então, você tem que fazer a coisa como se você fosse um gerente. Se você começa a atuar de uma maneira a trazer solução para o dono do business, essa pessoa vai entender que você é uma boa pessoa para gerenciar. Se você só for pessoa de trazer o problema e, olha, fui lá, estava fechado. Vou até olhar o horário aqui. Fui lá e estava fechado. Pronto. Olha, aqui fechou. Aconteceu uma vez, não sei se eu já contei isso, que nós ajudamos a fechar o contrato, a falar, né, devido à dificuldade do inglês e tal. E aí ela foi fazer o primeiro trabalho, sábado de manhã. Pegou, era para limpar em 3, para fazer aquela limpezona, e chegou lá, ela perguntou para mim, o que é esse negócio que ela me deu aqui? Falei, isso daí é uma chave eletrônica, um tag, né, um fob, chama, né? É um pedaço de plástico que tem um NFT lá dentro. Ela tinha que bater na porta e destrava, né? É uma chave eletrônica. Ah, ok. Então, chegou lá no sábado, bateu,
nada da porta abrir. O que que ela fez? Ligou para mim, né? Não ligou para o dono do office lá, ligou para mim. Aí eu falei que não está funcionando, desesperado. Não está funcionando. Por que que esse negócio funciona? Eu falei, bom, a bateria pode ter acabado, ela pode ter entregue para você o fob errado, ou você está na porta errada. Então, você precisa tentar fazer algumas coisas antes de pedir ajuda, mas tentar de uma maneira que você tenha controle e não fazer bobagem, né? Por quê? Porque tem alarme. Uma coisa que precisa ser, assim, também é preciso entender, principalmente negócio, principalmente casas, residências, chama luxury house, né? Que são casas de alto luxo, tá cheio de alarme. Barco, não sei se você já limpou barco, mas tem esse trabalho também, tem alarme. E aí vai, então tem um monte de coisa, tá? Aqui é na janela, é na porta, a porta deslocou, ela toca, você vai ter que entrar, você tem aí uns segundos, tá? Uns 10 segundos, mais ou menos, 15, que é o tempo de você abrir, e já ir lá no alarme, tá? Para desarmar, porque senão vai ser a festa. Vamos, né? Vai vir um monte de gente lá, porque invadiram o lugar. E nos dias de hoje é perigoso esse negócio de soar o alarme. Então, você precisa combinar e testa antes. Olha, você entra com esse negócio, tipo assim, um negocinho desse aqui, né? Isso aqui é do nosso amigo que tem marca. Eu vou mudar fora mais, isso é um negocinho desse tamanho. Vai lá e testa. Não, é esse aqui. Não, deixa eu testar. Vamos lá comigo? Let's do a test. Let's come together. Let's do it. Fica dentro aí. Stay inside. Let me go outside. Then I open the door. Pá, não funciona. Ué. Não, aí ela vai querer testar. Ah, esse é o errado. É esse aqui, ó. Vamos ver agora. Pá, abriu. Então testa antes para não ser pego de surpresa. O profissional não pode ser pego de surpresa. E quando é pego de surpresa, realmente aí entra o nosso jeito brasileiro, que tem um apelido americano. Você tem que dar uma de MacGyver. Você não vai entrar pela janela, é evidente, né? Então, tem que se certificar de todos os lados. Por isso que hoje a gente tem vários softwares, mesmo para limpeza, que mantém uma comunicação interna, mantém tudo dentro do mesmo sistema. Não é no text message, não é no qualquer outro message existente. É dentro do sistema, dentro do CRM. Então, às vezes você tem que ter um para você, porque ele faz um log. Todos os sistemas digitais gravam a hora que entra, a hora que sai, a hora que arma, a hora que desarma, a hora que passa para um lado, passa para o outro. Eu tive um cliente na Fulton Street, lá em Manhattan, que era um terror. Ele é um prédio, ele tinha o prédio e tinha uma gráfica. O prédio era bem interessante, ele era estreito, mas muito comprido, muito comprido. Então tinha muito espaço dentro. Eu acho que ele pegava meio bloco do prédio. Ele era estreito na entrada, né? Mas fundo. E tinha uma gráfica, uma offset de 6 cabeçotes lá no céu, lá no, não sei que andar que era. E um terror, né? Porque entrava no elevador, só para você ter ideia, o elevador tinha 3 portas. Uma direita, esquerda e na frente. Na minha direita, na minha esquerda e na minha frente. Cada andar tinha abrir a porta de um lado, né? Para entrar no elevador, tinha os andares normais, assim, que ia, mas se você fosse num determinado andar, você tinha que ter a chavinha eletrônica, senão não ia. Ele não sobe, não abria, nem acendia a luz lá do negócio. E hoje ainda, em Manhattan, que já tem tablet, tem tela nos elevadores já, né? Para poder, até passa
Já tem marketing até dentro dos elevadores através das telas de tablets, né? Não tem mais botões, é tudo digital também e tudo codificado. Tem uma cliente, por exemplo, que ela fica lá no roof, lá em cima, e como é que é o nome daquele? Esqueci o nome daquele do negócio. Para chegar no andar dela, precisa avisar na portaria e ela autoriza. Aí o elevador sobe mais um andar. Então, normalmente ele vai ter um andar de baixo. E não passa, não tem botão para apertar lá. É ela que aperta e sobe. Tamanha segurança. Manhattan é cheia dessas coisas. Então, você precisa se certificar, porque você chega no lugar e não sabe o que fazer. Devido às coisas que tem de segurança. Então, luxury house, casas e tudo filmando. Também é um cuidado que você precisa. Eu falo muito precisa, né? Precisa. Porque precisa mesmo, you must. Se ambientar com a América. Não é só ficar limpando. Por isso que clientes que pagam bem, valorizam o seu trabalho, pagam bem. Porque você vai se tornar um profissional de limpeza, vale para os outros também, tá? Vale para qualquer outro que faz um trabalho, plumber, qualquer trabalho, vai passar pelo mesmo perrengue. Você vai topar com essas coisas. Tem edifícios em Manhattan que ocupam quase o bloco inteiro. Então tem entrada numa rua, numa outra, onde cada entrada é para uma coisa. Não tem aquele negócio, não, esse aqui é o elevador social do lado do elevador de serviço. Não tem isso aqui. Aqui tem o lado do serviço, onde entra. Não é para entrar empregada, que nem tem lá. Não, lá entra o caminhão para fazer os deliveries, né? Todas as empresas, toda a manutenção. Então, é uma entrada completamente separada. E tem a entrada principal, onde é que chega, né? Os moradores, as visitas ali. Os outros ficam tudo por trás, ninguém fica vendo a sala das máquinas, as pessoas entrando. Não, você tem que pegar aquele elevador, né? A não ser quando tem mudança. Tem mudança, não tem muito. Pela porta de serviço, pela entrada de serviço. Perdão, tomar mais um chazinho aqui. No momento que eu gravo esse vídeo, tá tendo um surto de gripe, né? Um flu. Então procura tomar a vacina ou se precaver. Lavando as mãos, não botar a mão na boquinha, no rostinho, nos olhinhos, segurar nas coisas e coçar a boca, coçar o nariz e pôr a mão na boca, sempre lavando a mão com álcool, né? Ah, precisa usar máscara? Pode usar, eu não estou usando mais, não vejo necessidade, mas cuida, porque a gente tem visto derrubar muita gente. Inclusive, esse é um fato também que eu vou comentar, que se você está doente, estou doente, estou com flu, pouquinho, as pessoas na qual você trabalha, se você se juntar com elas, junto com todo mundo dentro do carro, vai todo mundo ficar doente. Nas casas, nos serviços, nos escritórios, em todo lugar que você vai fazer limpeza, as pessoas não querem que você vá doente. Não vá, porque vai contaminar todo mundo. No Brasil, não. No Brasil é assim, você tem que ir. Ah, o cara não vê só porque está com a gripinha. Não, aqui dá prejuízo. Você vai trabalhar no local, mesmo fazendo limpeza, vai passar bactéria, vai passar vírus, e as pessoas lá vão ficar doentes. Pessoa de idade, pessoa que. Aí o cara fica de cama e não pode fazer a reunião. Olha o prejuízo que dá. Eu tenho que pensar nisso? Tem. Tem que ser um profissional já antes de ter o business. Tem que entender como as coisas aqui funcionam. Não é frescura dizer, olha, eu estou com flu, então stay home. Stay at home. Don't approach to my door. Isso é bem assim. Muitos até pagam. Não, já tá aqui, vou mandar o dinheiro para você, não precisa vir, não. Fica aí. Se cuida.
take care of yourself, ok? Ok, thank you. Ok, você pode tomar isso aqui, ó. Chazinho de gengibre, né? Ginger and lime. Põe um alho dentro, bem quente. Agora isso aqui tá um pouco frio, mas toma bem quente e deita. Para dar um suador. Se possível, também uma colherada de apple cider vinegar. Antes. Depois você bota isso aí e acaba com o gosto. Entendeu? Então, profissionais, né? Comunicação, tem que cuidar da comunicação de todo mundo. O que aquilo quer dizer? What do you mean? O que você quer dizer com está fechado? Então, seja curioso como dono, né? O erro é da pessoa, da dona do serviço lá, dona, né? Como é que queira chamar. Ai, que bom que eu sabia que eu podia confiar em você. O erro é dela. O que você quer dizer está fechado? O business já está fechado ou o serviço você conseguiu chegar a tempo e fazer e está fechado no sentido de done, feito? Não, o business está fechado. Ah, ok. Por quê? Para ela tomar uma decisão. Senão você comprou a decisão para você. Ah, o que eu vou falar para ela? Você vai ter que trazer solução. Por quê? Não, você entendeu que eu falei que está fechado? É fechado que eu digo que cheguei lá e já estava fechado. Não fiz a limpeza, não fiz o trabalho. Ou qualquer outra coisa. Por quê? Com certeza foi outro erro de comunicação. Porque a pessoa que trabalha num escritório, como é diferente do Brasil também, aqui não tem essa de a pessoa vai embora, começa a arrumar as coisas às 5 horas. Não. Se ela sai às 5 p.m., ela começa a arrumar as coisas às 4 p.m., às 4h30. 15 para 5 já está com as coisas tudo em ordem e mais um pouquinho para fechar. E não tem, como dizia minha avó, não tem choro e nem vela. Aqui ninguém vai olhar para você e falar assim, então quer dizer que você não quer ficar fazendo hora extra? Você não pode ficar mais tarde? Você está na minha lista negra. Aqui não tem isso. Não é, isto é uma invasão de privacidade, porque o seu horário é até às 5. Se não foi combinado antes, e mesmo que não foi combinado, você pede a possibilidade de você ficar para terminar isso? A pessoa fala, não, ok, muito obrigado, acabou. Se a pessoa vê que não dá, posso ficar. Posso ficar. Vai ter extra, como é que é? Ou vai ficar na fábrica, compensa, depois eu vou mais cedo, né, amanhã, entro mais tarde amanhã, então combina ali. Não, faz assim, você fica de folga amanhã, um exemplo, né? Ou vem mais tarde amanhã. Não é nenhum problema isso aqui, né? A comunicação, né? Eu estou falando isso para os novos, que estão aqui 3 poucos anos, né? Estão poucos anos, sei quantos, e ainda tem muita coisa de lei brasileira, que não tem leis trabalhistas. O Brasil é cheio de leis trabalhistas, um monte. Por que tem leis trabalhistas? Porque se paga muito pouco, porque não há uma valorização do trabalho, infelizmente, né? Eu não falo isso com prazer, infelizmente. Lá não se valoriza o profissional. Como aqui, por exemplo, um shoe shine. Parece nome japonês, chinês, né? Shoe shine. Não, é engraxate. Shoe, sapato, shine, brilho, né? Então, engraxate. É um Zé qualquer? Não, não é um Zé qualquer. Qualquer. Por quê? Porque o cara que tem um sapato que usa um shoe shine, com certeza aquele sapato ele deve custar pelo menos $500. São sapatos caros. Então, eles valorizam o trabalho e pagam bem. Eu já vi cliente que tem essas. Até negócio ele tem o ponto, né? Tinha o ponto na época, né? Grand Central, lá em Manhattan. Era de um português. Aquela turma que está lá embaixo. Hoje eu não sei mais de quem é. Se o cara estragar, é $500 que vai embora ali. Estragar o sapato do sujeito. Estragar a meia de $100 naquele lugar, tá? Onde circula gente desse tipo. Vai manchar, vai engraxar o sapato, mancha
a calça com a graxa, como os produtos lá que ele usa. Então ele falou, eu já vi o trabalho custar 30, quase 30 dólares, e o cara dá 100 dólares de tip. Por quê? Porque é um bom profissional, valoriza o profissional. É como eu contei a história do jornal. Olha, eu não sei o que ela faz, mas ela deixa o vidro que parece um cristal, mas é só um vidro e fica limpíssimo. Eu quero que ela venha para limpar, porque eu gosto na televisão, então fica a geladeira, aquele inox que você não pode nem olhar, que mancha, fica limpíssimo. Então, com certeza, chega no final, em momentos de dar um bônus, aconteceu. Ontem mesmo aconteceu um trabalho que a gente fez, custou um valor, a pessoa deu 50% a mais. Olha, isso aqui é 50% a mais. Não falou assim, não, ó, tá sobrando aqui. Não, é compensação, por causa do trabalho, da confiança. E isso você tem que passar para as pessoas. É claro que o tip fica para o funcionário, né? Não é para você, né? Não é para o dono, não é para o business. O business é da pessoa. A pessoa trabalha no restaurante, o tip é do waiter lá, do garçom, né? Manicure, mesma coisa. O tip é da manicure, não é da cabeleireira, não é do salão. O tip é da pessoa. E aqui tem muitos lugares que o tip é o dinheiro principal. Eu tenho visto que o povo tem diminuído um pouco o tip. Mas tinha gente, já vi gente aqui viver de tip, muitos anos atrás. Não tinha salário, é tip. Uma coisa que eu acho engraçado também é que lá no Brasil é cheio de lei. Quando vem para cá, nenhuma delas existe, aí se adapta fácil, né? A maioria, né? Então, tornar-se um profissional e ter um business, então você vai ter que replicar, inclusive para que faça melhor do que você. E como é que eu faço isso, já? Como é que eu vou ser substituído? Como é que eu vou, se eu não ficar em cima, a coisa não vai. Não, não é assim. É você valorizar as pessoas que estão com você. Você acaba vendo alguém aí da sua turma que tem um destaque. Ao invés de você criar uma concorrente, porque isso é muito comum aqui. Os BIs acabam sendo escola de concorrente, escola de competidor. Não bonifica a pessoa vai no contador, vai lá, abre, faz o cleaner legal e aprende o BIS que você não sabia e ele vai para frente. Então, bonifica. Paga o cleaner legal para ele, paga a mentoria e coloca a pessoa como um participante. Aqui as empresas, inclusive, oferecem ações, oferecem bônus, oferecem uma série de coisas para o bom profissional. Para aquele profissional que traz lucro. Que é melhor você ter um profissional que luta com você do que contra você, né, tomando o cliente. E eu conheço, já vi vários, né? Durante esse período todo, vi funcionários dentro, né? Um tempo estava dentro, depois estava com a firma aberta. Eu falei, nossa, cara. Aí ainda a pessoa fala assim, pô, ainda me levou um monte de cliente. Óbvio, né? Igual cabeleireiro. Muitas vezes eu sou do cabeleireiro, não sou do salão. Eu tenho que ligar para onde você está. Não, estou no mesmo lugar. Então tá, vou aí. Não, agora estou em outro. Então vou lá. Então é do cabeleireiro. Mas isso é a pessoa que tem que ter a agenda dela, não tirar informação de dentro do cadastro, uma história que eu já contei. Bom, né? Vamos dar uma encurtada aqui. Nós temos aí trazendo pessoas, né? Já convido você também, de você querer fazer uma live junto comigo, participando, contando alguma história peculiar, um pouco do seu desenvolvimento profissional, seja ele qual for. Não precisa ser só de cleaning service, não. Se você é de cleaning, seu marido de construction, encoraje o seu marido a fazer uma conta lá na sua história. É para contar, não precisa ficar contando detalhes, mas o desenvolvimento. Poxa, eu não sabia fazer azulejo, agora eu sou bom no negócio, gostei. Né? Tem muita gente assim, muda de profissão. Eu conheço gente que passou a ser agente de seguro. Trabalhava em banco e agora é um agente de seguro, de seguradora.
diversos, seguro de vida, seguro, várias coisas, né? E isto, então, passou por uma fase, passou por um treinamento, começou meio tímida, e, então é assim. Então, você pode participar disso contando aqui ao vivo, né? eh, Nessa plataforma, porque a gente também depois pega o vídeo e faz upload nas outras plataformas, tá? Mais alguma coisa para contar para vocês? Vocês querem fazer alguma pergunta? Se você está vendo gravado, pode deixar as perguntas e, à medida que eu for vendo, eu respondo. Estamos aí no caminho de trazer uma pessoa que fala de contabilidade e vai estar quase aí, nós vamos trazer, né? Teve era para ter sido nesse vídeo, mas teve um contratempo e nós vamos deixar para outra, uma abertura, uma janela de mais para frente. Então vai combinar, ela vem, ela vai explicar, aí você pode fazer perguntas, e porque é importante o BIS andar direito, principalmente para estar de acordo com a lei e para estar de acordo com os seus objetivos e na direção, aprender a mudar de direção, a manejar a vela para um outro lado, ou criar business dentro do próprio business, para que você não veja só no serviço de limpeza a fonte de renda. Tem outros, todos os business têm outras fontes de renda. Olha, tem não vou mostrar o logo, né? Então tem empresa que vende isso aqui, né? Dentro dele tem uma monte de várias coisas que ela vende. Então você compra esse aparelhinho para falar, para ver, aí você tem que comprar, não, oferece storage, oferece, não sei o quê, não sei o quê. Aí depois vende isso aqui, é outro produto. Não, isso aqui você compra e conecta no outro. Aí você vê, então, a mesma companhia, o mesmo business, com diversos, além de diversos canais de venda, também uma diversidade de produtos para atingir diversos tipos de pessoas. Então você tem a limpeza, então você tem casa, que é a primeira coisa que faz, né? Vou limpar a casa, apartamento, estúdio, residência, residential cleaning, então a residência. Aí na residência você começa a aprender que tem casas de alto padrão, chama luxury house. Tudo isso eu ensino com bem mais profundidade dentro do cleanerlegal.us. O que é o Luxury House, na verdade? Como aqui é um office? Como é que é limpar um office? É de qualquer jeito? É a mesma coisa que limpar a casa? Mesma coisa que limpar um estúdio? Como é limpar uma construção, uma reforma depois que fez? Como que é isso? O que precisa? O Cleaner Legal tem lá. Então, você vai vendo diversos tipos de atuação. Como que é fazer um disinfection? Locais que precisam de em inglês é um pouco diferente, é muito parecido, mas não é igual. Lógico, né? Mas tem a semelhança e atrapalha na hora de falar. Fazer desinfecção, para desinfetar, né? É isso. O que é desinfetar? O que é esterilizar? Tem local que precisa esterilizar? Por quê? Falo isso no cleanerlegal.es com mais profundidade. Então, isso são situações do business que geram mais renda. Um trabalho de limpeza como regular é o mesmo que uma esterilização? De forma nenhuma. Era as mesmas pessoas que vão fazer? Com certeza não. Tem pessoas ali que você vai treinar para fazer esse tipo de trabalho. E a desinfecção é a mesma coisa que a esterilização? Não. O que é? O a gente fala com mais profundidade. Não dá para falar aqui. Tem um pouco de diferença.
um detalhe que eu vou abrir aqui. No caso de commercial cleaning, todos os commercial cleaning são a mesma coisa? Ah, é tudo igual, já. Você põe o mop lá, joga aquele negócio de wet floor lá e vai limpando. Qualquer tipo de beira é a mesma coisa. Não é mesmo, né? Primeiro, a diferença entre uma clínica médica, né, uma clínica dentária, uma clínica médica, ou uma clínica já com que tenham, por exemplo, tem muitos, parece um mall, tem um monte de especialidade, é um prédio, um building, tem um monte de especialidade médica. E pode ter situações diferentes. Então, criança, vamos lá, um kids daycare, é o mesmo jeito que limpa uma casa? Não é. Criança é diferente. Você está limpando um local para que elas não se contaminem. Um kids daycare, só para você ter ideia, junta um monte de crianças, já começa a socialização. E aí faz o quê? E aqui na América a gente tem brasileiro, indiano, paraguaio, né? Vai falando aí, mexicano, gente, chinês, tem europeu, tem iraniano. Então é um cosmopolita. Dependendo do lugar, da região, né? Tem mais de tem mais de um tipo de nacionalidade. E começa a se juntar. Precisa fazer um trabalho de limpeza diferente? Precisa, porque são crianças. Dependendo do produto que usa para limpar, pode irritar a pelinha dele, vai para casa, vê aquela mancha vermelha. O que é que aconteceu aí? O que aconteceu aí que meu filho tá com a pele toda irritada, tá tudo pipocado? Eu usei. O que ele usa para limpar aqui? Não, vou criar um cenário, né? Eu passei cloro geral. Aí a criança é alérgica a cloro. Tem lugares que é para fazer eco-friendly cleaning. Eco-friendly cleaning. Tem que aprender a trabalhar com esse produto. O que é eco-friendly cleaning? São produtos, fala que é produto biodegradável, né? Mas são produtos que não são químicos, abrasivos, não são ácidos. Até isso a gente ensina no cleanlegal.es. O que é ser produto ácido, o que é uma base, por que usa esse produto base, esse produto mais acidificado, o que faz quando juntam isso, então tem uma série. O profissional precisa aprender. E eu fico acho interessante essa afobação de gente querendo ensinar como pegar cliente, como pegar casa, como se fosse algo assim, resolveu todos os problemas, né? Pronto, agora sim, resolveu todos os problemas. Prender o homem. Não resolveu os problemas, mas faz parte da solução, entendeu? Bom, nós vamos encerrando. Eu realmente leio para você, vou ler de novo aqui o Salmo 40. Vou ler deixa eu ver o que eu leio aqui, se eu só ler a primeira parte, ele é bem grande, ele tem 17 versículos. O que aconteceu aqui? Ele tem, eu vou mostrar um negócio para vocês, 17 versículos. Mas o primeiro eu quero trazer o primeiro versículo. Porque eu tocar um business é realmente algo de paciência. É um dia após o outro, um dia após o outro, porque existe a curva de crescimento. Aí você cresce. Hoje tem vários tipos de crescimento, né? Tem o crescimento vertical e tem o horizontal. Então, primeiro cresce vertical, aí depois começa a crescer horizontal, né? Aí, como é que é esse crescimento? Faturamento, ou é só faturamento? Fatura. Vai aprender que não é assim. Não é com 3 pessoas que você vai fazer $1 milhão por ano. Também não são com 10. Ou 10 milhões. Não. O custo e o faturamento, eles andam quase de mão dada, né? Eu faturei mais, mas também você gastou mais. Faturei mais, você gastou mais. Controle, manuseio. Falei com um cliente hoje,
E ele deu a seguinte informação: eu cortei o storage, já arranquei tudo de lá, porque para dar folga no dinheiro que a gente pagava de storage para fazer algumas coisas que precisava. Essa é a administração, né? Você reduzir custo, tem hora que você reduz custo e para andar para frente, ou recuar um pouco, ou não é hora de crescer ainda. Eu preciso aprender outras coisas, nesse modo de crescer. Eu preciso aprender o que eu faço quando eu fatura muito. Se eu fico alegre, fico alegre por um pouquinho, depois eu fico com problema, não sei o que fazer, e aí a coisa embola, né? Tá bom? Então nós vamos terminando. Cleanerlegal.s, o livro que eu assim encorajo você a tomar essa decisão corajosa, tanto para comprar o livro quanto para fazer a mentoria cleanerlegal.us. Cleanerlegal.us. O nome Cleaner Legal é proposital, ok? .us. E desejo que a sua vida, então, seja sempre para o melhor, que o sol aqueça o teu viver. Eu não li lá, mas eu vou fazer. Que a chuva caia leve sobre o teu lar, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te dê paz e paciência. O primeiro versículo do Salmo 40. Lê tudo. Diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu tenho certeza que você já ouviu milhões de pregações a respeito de esperei no Senhor, o tempo do Senhor. Então, isso é obviamente, o tempo dele não é o nosso, mas a paciência nos, nos ensina muitas coisas. A gente não tem controle sobre tudo, mas a gente tem controle sobre algumas coisas. E quando a gente tem controle sobre algumas coisas, Deus não age. O eterno não age. Na hora que não há como, a gente não tem poder sobre, é a hora que o eterno vai agir. Só que o eterno age por quem? Para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna em Cristo Jesus. Porque um dia tudo vai ser restaurado com um único governo, um único conjunto de leis, não vai ter país, não vai ter língua, tudo vai ser uma coisa só, governada por uma pessoa chamada Jesus, Yeshua, né? Que é o nome verdadeiro, né? Jesus é uma sonorização em português. Yeshua, tá bom? Eu li, né? Eu já li. Então, Deus te abençoe, te guarde, te traga paz em Cristo Jesus, incentive você a colocar nos stories, nos ajude. Se você estiver vendo, você consegue ver aqui embaixo essas indicações. Comente, salve e compartilhe nos seus stories aí das redes sociais que você tem. Ajuda a gente e a gente prosseguir e que esse vídeo seja espalhado para muito mais lugares, tá bom? Forte abraço, vejo você então no próximo vídeo. Bye.